Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Todo aquele que rejeita aquele que é o juízo supremo e excelente do alto não se alcança justiça sobre a terra, porque a justiça ela procede através daquele que tudo opera e executa. Ele é aquele que transforma tudo aquilo que é maldição em bênção, porque ele levou sobre si, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, restaurados, justificados, aonde se alcança a benevolência, o favor imerecido, tanto nesta vida como na vida vindoura. Ele é aquele que transforma toda maldição em bênção, onde a palavra diz que aqueles que se humilham diante dele são exaltados, mas aqueles que se exaltam a si mesmos serão grandemente humilhados, porque não se alcança a justificação segundo a lei mata. A lei é para os pecadores, comprovação de que eles não são cumpridores, porque sempre se tropeçam em algum ponto e estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. Mas segundo a graça, ainda que se tropecem em algum ponto, cumpridores pela fé, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Mas antes é necessário que sejais imitadores, porque a fé ela é nula, ela é podada por conta da incredulidade se parar de produzir as boas obras. Fé e obras caminham lado a lado. Ninguém pode declarar que um tem a fé e o outro as obras. É assim através das obras que ele produz em nós, dom gratuito, que se aperfeiçoa a nossa fé, assim como contemplamos que o universo foi formado por aquele que viu que era bom. Nós testificamos as obras das suas mãos através daquele que não vemos, mas cremos, onde a palavra diz que pela revelação da palavra, então já não falamos por parábolas, mas face a face, porque ele revela a palavra àqueles que passam a ter ouvidos e ouvir, assim tendo olhos. Ele nos tirou as escamas dos olhos e nos deu um entendimento, aonde demonstramos pelo bom proceder que é desviar do mal através tanto de palavras como em atitudes, aonde ele nos ensina: sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, porque ele é aquele que conhece, ele sabe entre os que perseveram como que os negam. Outra vez vereis a diferença dos que seguem o tzadik, o justo, assim como os que são servos do rachão maldoso, que a palavra diz que o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas ele nos diz: vos chamo de amigos, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Lembrai-vos de Lázaro. Lázaro havia morrido e nascido de novo, onde ele já dizia: Lázaro é nosso amigo, porque vos é necessário nascer de novo para herdar o reino dos céus. Assim bem como Nicodemos, doutor da lei, não se compreendia e dizia que sabia que Deus era com ele, que ninguém podia fazer aquilo que se fazia se Deus não fosse por ele. Mas como farei para herdar o reino dos céus? E ele diz: tu, sendo doutor da lei, não sabeis que é necessário nascer de novo? E ele dizia: como posso eu, já sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? Aquele que é carnal, não se compreende aquilo que vem a ser espiritual. Mas
ele estava ali dizendo a respeito do novo nascimento espiritual, do qual o Senhor tem a promessa que iria retirar toda a dureza do coração para aqueles que nele creem e perseveram, e derramar o seu espírito, converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, ou então ferirei a terra com desgraça. Assim nos diz o Senhor. Por isso, aquele que morre e é um novo homem e uma nova mulher, que não se retrocede e não traz à memória aquilo que outrora estava a nos acusar, mas daqueles que seguem adiante, santificando enquanto há tempo e purificando enquanto há tempo, por meio do Espírito, que é o Santo dos Santos, aquele que nos santifica e nos purifica e nos aparta de tudo aquilo que outrora era como um prêmio da injustiça e estávamos indo rumo à ruína e destruição, mas agora alcançamos e amamos o prêmio da justiça, que isso nos é imputado e nos concede vida com abundância e ainda a ressurreição do último dia, tendo o nome escrito no livro da vida daqueles que permanecem até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.